deputados, senhoras deputadas, eu quero me referir aqui ao encaminhamento a esta Casa das diversas propostas de reforma política. O Ministério da Justiça e o Ministério da Articulação Política encaminharam uma proposta de emenda constitucional com relação à cláusula de desempenho dos partidos, bem como aquelas propostas que já foram amplamente discutidas nessa Casa, que se referem ao financiamento público de campanha, voto em listas pré-ordenadas, fidelidade partidária e coligações eleitorais. Mas, a meu ver, os dois mais importantes anteprojetos encaminhados referem-se, o primeiro deles, à Lei das Inelegibilidades e o segundo, à alteração da definição jurídica do que seja captação ilícita de sufrágio. É muito importante que o debate se estenda de forma ampla nessa Casa. Com relação ao primeiro desses dispositivos, apresentei em 2004 projeto semelhante a este que agora está sendo apresentado pelo Executivo, pelo Governo Federal. A proposta, ela busca alterar a Lei Complementar 64, sustentando esta alteração no disposto do parágrafo 9º do artigo 14. A Constituição dispõe que lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e outros prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato. Nesse sentido, ao referir-se à vida pregressa, a Constituição claramente não quis tratar dos casos de condenação transitada em julgado. Se assim fosse, o texto constitucional se valeria de referência expressa ao termo, como ocorre no artigo 15, inciso 3º, com relação à vedação, à cassação de direito político, cuja perda ou suspensão se dará após condenação criminal transitada em julgado. É muito importante que esta Casa entenda os anseios da sociedade brasileira, aprovando essa proposta que permitirá a todos que já tenham sido condenados em primeira instância com decisão transitada em julgado ou em decisão colegiada, sejam inelegíveis para eleição para a qual tenham concorrido ou tenham sido diplomados, bem como para os 3 anos subsequentes. A outra proposta fundamental, ao meu ver, é aquela que se refere à captação ilícita do sufrágio. Já houve um trabalho importante nessa Casa que acrescentou à Lei 9.504 o artigo 41A, estabelecendo aí os casos típicos de captação de sufrágio. Pois bem, o que vem ocorrido ultimamente em certas áreas do nosso país, eu sei a realidade em especial do Rio de Janeiro, a própria justificativa do projeto estabelece, ocorre que a jurisprudência eleitoral, tomada de fatos concretos, que não eram e ainda não são acobertados por legislação típica, viu-se diante de comportamentos igualmente relevantes e que têm o condão de viciar o convencimento do eleitor, verificando-se quanto a isso uma lacuna que não pode subsistir. Ou pior ainda, a viabilização da convicção forçada, orientada por diretrizes autoritárias que afetam sobremaneira a democracia brasileira, a exemplo dos episódios recentes com a atuação de milícias impedindo o acesso de candidatos a determinadas regiões do Rio de Janeiro. Pois bem, a proposta encaminhada pelo ministro da Justiça estabelece uma nova tipificação no sentido de que também constituirá captação ilícita de sufrágio qualificada pela violência o candidato, direta ou por meio de terceiro, ameaçar ou constranger alguém com o fim de obter-lhe o voto ou apoio.
ou impedir, tumultuar ou restringir ato de campanha eleitoral. É muito importante que esta Casa se sensibilize para a importância da reforma política. Eu considero que é uma reforma que precede as demais reformas que esse país necessita. Fundamentalmente, nesses dois aspectos, nós podemos agilizar e aprovar esses dois projetos, o que estabelece inelegibilidade para casos de condenação em colegiados ainda antes do trânsito em julgado, e aquela que criminaliza esses grupos armados que consideram-se donos de determinadas áreas em certas cidades, como é o caso do Rio de Janeiro, e querem impor ao eleitor a sua vontade. É esta a posição, senhor presidente. Muito obrigado.